Web Rádio Amigo do Povo, hoje iniciando primeiramente uma boa tarde a todos vocês que nos acompanham pelos nossos canais de comunicação e um grande amigo que está hoje no nosso estúdio, Dr. Elcio de Camboriú, conhecido como médico, um dos melhores médicos aqui, que já fez várias cirurgias. Boa tarde, Dr. Elcio. Boa tarde a todos os amigos do podcast Linha de Frente aqui na Navegantes, na nossa Navegantes. Minha mãe mora aqui na cidade de Navegantes, eu já trabalhei também bastante no Hospital Navegantes, sou o Dr. Elcio, ex-prefeito, 2 mandatos de prefeito, tive a oportunidade de 2016 a 24 ser o prefeito de Camboriú, mas continuo aí médico cirurgião do SUS há praticamente 28 anos e médico vai para 3 décadas. Aí, ó. Vamos já dar início aí, vamos conhecer um pouquinho como é que é o Dr. Elcio. Tudo bem, o Dr. Elcio é uma pessoa que vem de uma família cristã, humilde, filho de Rio do Sul. Nasci, me criei na minha infância em Rio do Sul, como toda criança da década de 70 ali, brincando na rua, tendo liberdades que hoje já não se imagina como era uma infância que não existia mal e mal telefone residencial, né? Às vezes tinha que ir lá num vizinho para ligar, porque não tinha orelhão. Era uma ligação também que era constante, onde a gente brincava praticamente todo dia na rua, jogava bola, corria, soltava pipa, de um pai que trouxe a responsabilidade de sustentar a família, mas com muito trabalho. Meu pai era chapeador, meu pai e minha mãe vieram de Tuporanga, são filhos de Tuporanga, e ao casar, depois na gravidez, a minha primeira irmã veio a óbito 30 dias depois do nascimento, e depois, quando a minha mãe ficou grávida, na minha gestação, perto do final, vieram morar em Rio do Sul. Meu pai era chapeador numa empresa de Rio do Sul. Ali depois ele decidiu fazer a oficina de chapeação dele, na rua 15 de novembro, em Rio do Sul, e a nossa casa era no bairro Canoas. E ali a minha infância e adolescência vivia com a necessidade de o pai querer dar uma casa de praia para nós. Ele construiu aí uma meia-água bem simples, ali no Monte Alegre, em Camboriú, em 1976. Ali foi a nossa casa de veraneio, onde eu passava praticamente dezembro, janeiro e fevereiro com a minha mãe, com meus irmãos. Tenho mais 3 irmãos, o Evandro Rafael Kunen, a Edneia Aparecida Kunen e a Francine Rafaela Kunen. Um irmão fisioterapeuta, uma irmã farmacêutica e uma irmã enfermeira. E eu, filho mais velho, médico na saúde, fiz faculdade primeiro de veterinária em Lages, quando eu tinha 17 anos, e depois medicina na Universidade Federal de Rio Grande. Depois me formei, fiz pós-graduação, me especializei em cirurgia geral e atuo já há 28 anos na área de cirurgia geral e já com muitas cirurgias realizadas aqui do povo da nossa região. Que bacana, então a família toda veio praticamente na área da medicina. Tudo da saúde. Eu, por ser o filho mais velho, acho que aquilo foi estimulando. Eu estudei fora já com 12 anos, fui para um seminário, e aí era muito estudioso, muito dedicado. Depois tive a oportunidade de morar na casa do pai do João Matos, pai do Joãozinho, o seu João Matos, com a dona Lúcia. Meu pai era cabo eleitoral e compadre, a minha mãe também, afilhada de batismo da mãe de seu João Matos. E aí, na rua Desembargador Pedro Silva, ano Coqueiros, no edifício onde o seu João morou, no ano de 1986, eleito deputado estadual, e em janeiro de 87 eu estava morando junto nesse apartamento, quase como um filho adotivo, ou meu padrinho, né, de formação. Me deu o estudo, o terceirão, lá em Floripa, alimentação, e ali eu morei com o Joãozinho também, né, com o Fábio, com a Fabiana, com a dona Lúcia e com o seu João, e com a chegada do Kleber, porque nesse ano chega Valdinei Kleber Matos, nosso Kleber, que infelizmente hoje saudoso, teve a infelicidade de ter um tumor muito grave e morreu muito jovem, ainda adolescente, que é responsável por uma grande lei feita pelo Sr. João Matos, que é a Lei Nacional da Adoção, em homenagem a esse amor eterno que tem pelo seu filho adotivo, que hoje já não está entre nós, que foi uma criança fantástica. O Kleber, ele deixou uma lição, um legado de alegria, de amor verdadeiro. Ele era apaixonado pela sua mãe, pelo seu pai, e foi adotado no começo de 1987. Aproveitando, já quero mandar um grande abraço aí, seu João Matos, parceiro nosso aqui da Rádio Colégio e a Faculdade Sinergia, apoiando aqui a Web Rádio Amigo do Povo. Então, um grande abraço aí a toda a diretoria do Sinergia. O senhor, como médico, o senhor já passou também por alguns perrengues também, né? Porque eu acho que quando chega ali alguém
principalmente às vezes de um acidente ou algo desse tipo, pedindo para não morrer. Porque eu acho que nem o papel do bombeiro é um papel fundamental. Porque eu acho que a pessoa, quando chega naquela hora ali, eu acho que a pessoa ela tem que se esquecer um pouco dela e vamos usar ser sangue frio. Né? Porque a pessoa escuta ali, a pessoa, não, eu quero morrer, eu não quero. E a pessoa, calma, calma, porque tem que ser tranquilo nesse momento, né, doutor? Existe uma formação onde existe uma curva de aprendizagem, primeiramente pedagógica, né? A gente na faculdade de medicina vai sendo treinado e habilitado, né? Não falo só cientificamente falando, mas tendo o preparo fase a fase para chegar o momento de estar à frente do seu paciente, né? E o paciente ele é mais do que um paciente, é uma relação que existe entre o médico e o paciente e que eu aprendi a ver o paciente não pelo seu diagnóstico, e sim como um todo. Servir ao próximo é entender que cada um tem a sua vida, a sua experiência, a sua família, a sua expectativa de vida, né? As suas razões por ter medo ou não ter medo, ou enfrentar ou não uma doença, ou mesmo negar a doença, em alguns casos menos, mas existem pessoas que negam o problema como uma alternativa, um mecanismo de defesa, e nós, médicos, queremos a vida, queremos ajudar e queremos servir. Essa é uma característica da essência da medicina, cuidar do cidadão com as suas múltiplas necessidades, né? O lado psicológico, o lado físico, orgânico, mas o seu lado familiar, tudo envolvido, que existem famílias, filhos, às vezes que estão lá, né? Torcendo também que dê tudo certo, que volte logo a sua mãe, o seu pai, o seu avô, a sua avó para casa, né? Muitas vezes, vamos dizer que eu vou fazer uma hernia inguinal num pedreiro, e só ele trabalha na família, tem 4 filhos pequenos, a esposa é do lar, sustenta a casa, cuida da casa, mas quem consegue dar, né, o aluguel, a alimentação, a luz, a água, e daqui a pouco você tem que ficar 60, 90 dias sem trabalhar de pedreiro, que um pedreiro geralmente não ganha por mês, ganha pela produção toda sexta-feira, aquilo acaba acarretando um problemão. Muitos não têm, não recolhem para ter o benefício do encosto que a gente fala, né? Do INSS. INSS, eles daí descobrem que, poxa, eu não pago nada, e aí eles criam um problema familiar financeiro, e eles precisam respeitar o tempo da recuperação cirúrgica. Só um exemplo, mas isso é tão frequente. As pessoas que não pensam quando tem uma doença que eles deveriam ter se preparado, né? Ou ter como autônomo pagar por mês, nem que for em cima de um salário mínimo, para quando realmente precisar ficar 60, 90 dias encostado, afastado do trabalho, não ter tanto problema que é ficar sem receber nada, né? E ou conseguir acumular alguma sobra para poder ficar 30, 60 dias tendo aquela poupancinha para poder manter o mercado, a água, a luz, né, as dívidas naturais, né, do dia a dia para a manutenção de uma família. Então a gente também ouve muito isso na conversa. E quando a gente entrega um serviço, a gente quer que dê tudo certo. A gente faz com o melhor fio, com a melhor tela, com a melhor anestésico, com a equipe perfeita. Eu sou feito para ser um cirurgião, fui produzido um cirurgião através da parte acadêmica, mas eu também dependo totalmente da enfermeira, da técnica de enfermagem, da moça que faz a limpeza, que faça uma excelente limpeza para que esteja tudo esterilizado, daquele que lava o material, daquela pessoa que prepara a sala para a cirurgia, do anestesista que traz a melhor anestesia para o meu procedimento, de quem cuida, o maqueiro que leva até a cama, das pessoas que estão dentro do hospital. Então, esse grupo de pessoas que envolve desde a recepção, da entrada até a saída, da cozinheira que faz o alimento específico para aquele paciente que eu prescrevi lá sem sal, uma dieta específica para aquela cirurgia. Então, a gente é dependente do recurso humano de várias pessoas. Então, para dar certo e trazer o benefício que a gente quer, a gente também depende do esforço de cada servidor, né? Então, nisso inclui muitos profissionais. E por isso que eu aprendi na vida que a gente sozinho não consegue chegar a lugar nenhum. A gente consegue fazer aquilo que a gente se propõe, tecnicamente falando, mas sempre nós somos dependentes de outras pessoas. Na política também não é diferente. O político que acha que ele vai resolver os problemas sozinho, ele já está na profissão errada, porque você também vai depender do esforço de muitas pessoas para conseguir chegar no objetivo, né? E na assertividade, que aqui também é outra situação, às vezes você consegue uma coisa que não precisava.
Então, você, para fazer aquilo de forma assertiva, você tem que ouvir muitas pessoas e fazer o que realmente aquela comunidade, aquele município ou aquele segmento da sociedade realmente precisa. Que são uma equipe, né? Porque é aquele negócio, às vezes a pessoa acha, eu fiz sozinho. Não, não, peraí. Ao redor ali teve uma equipe que ajudou. Eu manejo o bisturi, mas né, a minha biografia muitas vezes pode ser escrita com o bisturi, mas ao redor desse bisturi tem muitas pessoas envolvidas. É igual o jogador. O jogador tá ali. É o técnico. Mas se o jogador se reunir e dizer, "Não, vamos derrubar o Ah, técnico, já era, né? aí derruba, porque na verdade depende do jogador para o técnico poder subir. Só que às vezes ele se esquece que tem uns E jogadores. muitos técnicos, depois que ganham umas 4, 5 partidas, já quer ganhar o dobro em outro lugar, né? Porque não enxerga também que foi a A própria equipe. equipe que fez ele também ser valorizado. A gente vê isso muito no futebol, eu gosto de futebol. Treinadores que são campeões e daí vão para outro time e o time quase cai para a segunda divisão para mostrar para ele, quer dizer, não, não era o senhor, era o elenco que era bom que deu esse título, porque houve uma relação entre treinador e grupo que foi capaz de trazer o resultado. Mas no grupo tinham pessoas muito eficazes, com talento, que levaram também ao treinador a possibilidade de ser campeão, né? Isso é a importância. Antes de nós entrar na área da política, o senhor já fez quantas cirurgias por esse 28 anos aí que já é. Muita cirurgia hospitalar, já praticamente 25 mil cirurgias dentro do hospital, sem contar as deambulatórias, que são de postinho de saúde, a gente chama de cirurgias com anestesia local, as pequenas cirurgias, que aí deve ter quase uma quantia dessa também, porque é muito comum um cirurgião ter um dia por semana, um horário que ele só faz pequenas cirurgias, né? Mas nas hospitalares aí, tranquilamente, acima de 23 mil cirurgias já realizadas no hospital. E aí o senhor atende o quê? Itajaí, Navegante, Barra Velha ou toda a É, ânfora eu aqui? comecei operando, minha formação foi no Rio Grande do Sul, né? Mas eu depois vim para Criciúma, então eu operei ali em Criciúma, trabalhei também em Tubarão e Laguna, na fase inicial ali. Daí vim para Presidente Getúlio, Camboriú, e o Hospital Misericórdia em Blumenau, na Vila Itopava. Desses hospitais eu abri serviços de referência em cirurgia geral fazendo volume de pessoas, ou seja, 100 procedimentos mês, 200 procedimentos mês, assim fazia um serviço bastante intenso nesses hospitais e comecei daí a criar serviços de mutirão, sem existir ainda o mutirão propriamente dito pelo Estado, mas eu já fazia mutirão aqui no Hospital do Luiz Alves, no Hospital do Navegantes, no Hospital de Penha, no Hospital de Camboriú, no Hospital de Tuporanga, vários hospitais que a gente pôde contribuir aí, né, em Santa Catarina, sendo um servidor médico sem vínculo com os municípios, mas sim produzindo cirurgia eletiva, aquela cirurgia que é marcado o dia, né? Você vai internar hoje, 5 de agosto, então 5 de agosto, às 7 horas da manhã, em jejum, levar os exames, a depilação, isso e aquilo, as orientações. Então é essa cirurgia a que eu mais faço, aquela cirurgia marcada. Cheguei a trabalhar no Santinês, em outros hospitais com cirurgia de urgência e emergência, mas daí foi um período menor. Foi questão de 3 anos, depois eu já me afastei das cirurgias de emergência, que são cirurgias de tiro, facada, acidente, abdômen agudo, inflamatório, infeccioso ou traumático, né? Cirurgias que a pessoa chega instável e sem jejum, sem nada, entra direto para o centro cirúrgico, já tem que abrir agora e resolver, que é uma situação grave. Né? Essas cirurgias eu fiz por um tempo, mas pressão alta, indisposição, horário, como eu fazia muito volume de cirurgia eletiva, pegar cirurgia de urgência durante a noite e no outro dia eu não aguentava fazer 12, 14 cirurgia eletiva, então eu precisava ter, pelo menos à noite, o descanso necessário, né? Então eu fui me afastando do plantão como cirurgião e comecei a fazer produção como cirurgião. Você que está nos acompanhando aí, doutor Elcio, queria mandar uma pergunta, um agradecimento, né? Porque ele já passou por várias pessoas aí que já ajudou. Manda aí um reconhecimento, ó, doutor Elcio, eu sou fulano, ciclano, ou alguma dúvida, também mande, que ele está aqui, ele vai esclarecer. Então agora vamos partir para a área política. Onde é que o senhor sentiu a necessidade de vir a prefeito por Camboriú? Porque o senhor é um médico, já é, né? E de repente olhou e disse, pô, peraí, Camboriú está precisando de um prefeito. Eu, como médico, atuava muito, muito pelo SUS.
E ao realizar cirurgias pelo SUS, eu também ficava indignado algumas vezes por atraso de pagamento do SUS ou do repasse que vinha do SUS para a prefeitura, da prefeitura para o Fundo Municipal de Saúde, e do fundo para o hospital, do hospital para o médico. Às vezes demorava 3, 4 meses, um dinheiro ficava parado e não vinha para quem realmente produzia, que é o médico. O médico tem um CPF e esse CPF tem um valor para receber. Então, o anestesista tem um valor, o médico, o cirurgião tem outro valor, seja ortopedista ou qualquer área, e o hospital tem um valor. Então, cada já vem separado, não precisa alguém separar. Então, se o dinheiro vem pelo meu CPF, que depositem logo. E aí esse trâmite às vezes demora 6 meses. Por que isso? Daí eu começava a ficar indignado desses atrasos, de um fio que cada vez que eu ia dar um ponto ele quebrava. Eu disse, pô, comprar um fio que só para eles, né? Eu duvido se ele botaria um filho ou uma mãe para eu operar com esse fio. Daí eu ficava indignado com isso. Eu disse, poxa, toda hora eu dando ponto e o fio se arrebentando. Pelo amor de Deus, gente, eu já avisei, não compre mais essa marca, esse fio, isso não vale a pena. Não é porque o fio é a metade do preço que ele serve, ele está botando em risco a qualidade do procedimento. Eu daí tinha que ir lá fazer um termo, né? Contraindicando o fio. Passava um 2 meses, vinha nova compra, de novo aquele fio que só arrebentava. Daí eu comecei a me preocupar com o lado político da gestão. Disse, por que aquele fio? Ah, porque tem que fazer um edital, ganha o menor preço. Mas você pode no edital classificar a qualidade do fio, desclassificar pela opinião técnica de quem opera. E aí não era só comigo, daí eu começava a ver que o ortopedista reclamava, que o outro reclamava. E a luva, que só no calçar já se rasgava, é menos plástico, ela é mais barata, só que ela não serve. Ela se rasgava sozinha, só não fazia um pouquinho de pressão com a mão, ela rasgava. Eu disse, esse material não serve. Nós estamos em contato direto com secreções, com sangue. Nós precisamos ter uma proteção correta. Então eu comecei a ter mais preocupação pelo volume de pacientes que eu operava e o risco que eu acabava correndo também. Várias vezes uma agulha fura, aí tem que fazer todo aquele teste, né? Graças a Deus eu nunca me contaminei nem com hepatite B, C ou HIV, doenças que são transmitidas pelo contato com o sangue. Eu já furei o dedo algumas vezes, mas sempre fazia o exame. Que bom que. Mas existem profissionais da área da saúde, que não é tão infrequente assim, que têm contato com o paciente e acabam sendo portadores de hepatite C, mesmo HIV, já soube de enfermeiras, técnico, até médico. Teve um médico muito antigo, que ainda é vivo, que fez transplante hepático, porque pegou hepatite C, depois evoluiu para cirrose, conseguiu fazer o transplante e pegou a hepatite C numa cirurgia. Então, o grupo de risco, né, que está em contato, ele precisa também ter o respeito de quem faz gestão pública de oferecer, né, óculos para operar, a luva de qualidade, material de qualidade, para a gente não ficar se expondo, né? E a mesma equipe do recurso humano, toda hora trocando as pessoas que estão te auxiliando. Auxiliar uma cirurgia é uma função muito importante. Então, investir, pagar melhor para essas pessoas não se afastarem, depois ela fazer todo um tratamento, uma cirurgia de videolaparoscopia, aprendeu, tá lá, sabe manipular as pinças, cuidar do material, né? Porque isso tudo tem valor. Aí depois, quando aprende, pum, foi para outro hospital particular ou coisa, porque já sabia fazer, e entra outra pessoa que nunca viu nada daquilo, ensinar tudo de novo. Daí, por essa indignação, por estar com salários atrasados, salários não, repasses atrasados, alguns repasses que não vieram até hoje, eu comecei a ver a necessidade de eu participar e oferecer o meu nome. Aí fui pré-candidato a deputado estadual, fiz toda uma campanha por mais saúde, orientando os meus pacientes que eu tinha operado para poder me ajudar, eu não tinha liderança política que me apoiava. E aí, em 2014, por uma surpresa de um trabalho realizado como médico e fazendo praticamente 20 mil votos, eu fiquei muito feliz com o resultado. E aí, a cidade de Camboriú, onde eu tinha feito 3 mil votos para deputado estadual, com o fechamento do hospital, começou naturalmente a dizer: a cidade precisa de um médico de prefeito, porque a saúde estava sendo avaliada com péssima qualidade. E aí começou a população a dizer: o médico vai ganhar, não, vai ter que ser o médico, o próximo prefeito é o médico e o médico era eu, que tanto operava na cidade, que tinha residência na cidade, também em Barra Velha, eu era eleitor de Barra Velha, então o povo de Barra Velha também queria muito que eu fosse candidato a prefeito em Barra Velha. Tinha pesquisas onde apontavam eu numa margem com segurança para ser o prefeito de Barra Velha. E aí o MDB de estadual fez várias pesquisas, pediu para eu transferir o meu título para Camboriú e ser candidato em Camboriú, porque
Camboriú tinha um povo maior, a minha residência fixa era Camboriú, e que eles gostariam muito que eu aceitasse esse desafio, porque Camboriú naturalmente, espontaneamente, queria me ver candidato. Aceitei o desafio, fomos com um grupo de candidatos a vereador, elegi 2 vereadores de 15 do MDB, 2 de 15, e fui eleito prefeito com apenas 2 vereadores do MDB e 2 vereadores apoiando. Então eu tinha 4 apoiando o governo e 11 contra o governo. Fiz um primeiro mandato dificílimo, de uma gestão desequilibrada economicamente, onde um planejamento estratégico define que a gestão sustentável ia ser a prioridade, onde baseou nosso trabalho na finalidade de trazer gestão econômica, gestão ambiental e gestão social, ou seja, trazer benefícios para a população menos favorecida. Nós tínhamos áreas de invasão, problemas graves na cidade de Camboriú, déficit orçamentário com relação às despesas, 62% do orçamento era só para pagar salário, onde a lei proibia acima de 54%. Então o orçamento era um orçamento baixo, tinha precatórias para pagar, situações difíceis na educação, precisava de mais salas de aula, precisava de pagar vários precatórios que tinham vencido, e aí fizemos um trabalho muito difícil de gestão fiscal, de transparência, de pregão eletrônico, trazendo economicidade, tentando trazer recursos para novos investimentos. Meu primeiro ano eu só tive 550 mil de recurso livre em um ano para fazer investimento novo. Então foi só um serviço de zeladoria no máximo, assim, cuidando um pouco, dando uma melhoradinha, as praças precisavam de melhoria, não tinha maquinário, não tinha almoxarifado funcionando, então foi muito difícil fazer a gestão em Camboriú no primeiro ano, cada chuva que dava, todo o interior, tudo esburacado, todo com problema, né, patrolar, a patrola não funcionava direito, aí mês a mês, muita economia, fomos buscando Camboriú da letra C do Tesouro Nacional para a letra A, em 2 anos de uma gestão muito eficaz, muito difícil fazer gestão buscando economicidade e não fazendo entrega. O povo quer milagre, o povo não quer esperar. E a empresa pública é uma empresa que precisa estar viável economicamente para que aquele dinheiro que você consegue crescer no orçamento do município se transforme em investimento. Para isso você tem que ter capacidade de pagamento para esses investimentos acontecer. E o CAPAG, que é a capacidade de pagamento, melhorou, os endividamentos não aconteceram, novos endividamentos na primeira gestão, e nós conseguimos levar Camboriú a um crescimento acima de 20% ao ano, chegando a ter ano de 30% de crescimento econômico, com uma gestão econômica muito eficaz. Fomos homenageados em Santa Catarina por várias vezes no Conselho Federal de Administração. Uma gestão eficaz se faz com melhora nos indicadores. Tem indicadores técnicos pelo Conselho Federal de Administração que você consegue acompanhar o crescimento e evolução e pontuar em objetivos de desenvolvimento de gestão ou desenvolvimento sustentáveis que a médio e longo prazo precisam ano a ano melhorar para lá na frente você ter o resultado planejado e não no primeiro ano ou no segundo ano. E nós fizemos isso com muita objetividade e prioridade. Esse planejamento estratégico trouxe aumento na receita, melhoria nos indicadores da saúde, da assistência social, da educação, de forma gradativa. Camboriú sempre teve o seu ano anterior pior do que o seu novo ano. Então, o meu melhor ano foi 2024, o meu pior ano foi 2017. E nenhum ano foi pior do que o seu ano anterior. Então, de 17 a 24 é um gráfico crescente, ano a ano, em todos os indicadores. O único indicador que eu não consegui entregar da forma que eu queria, que era o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável ODS número 4, que era onde a crise hídrica precisava de um parque inundável para diminuir as enchentes e a escassez de água bruta boa, ou seja, uma barragem, um dique que foi totalmente feito esse projeto e a licença ambiental e o decreto proibindo as áreas nas arrozeiras, que conseguiu ser encaminhado via Ministério e veio agora no PAC, e não ainda na minha gestão, em 2025, mas todo o processo passou pela gente. O novo binário de um novo financiamento de mobilidade, que era outro problema caótico,
o trânsito, deixamos tudo encaminhado, mais de 70 milhões aprovado em lei e no caixa, não fiz a licitação, ficou para a próxima gestão licitar a nova ponte e a novo binário, mas com o recurso em caixa, mais 36 milhões de recurso livre para investimentos e todas as obras de novos colégios, mobilidade que estavam acontecendo, só de calçada acho que foi mais de 3 milhões e meio que eu deixei para continuar fazendo calçadas com passeios para a mobilidade também do pedestre, do cadeirante, né? Então foi uma transformação que continua crescendo, entreguei num ritmo de crescimento acima de 25% anual, com uma lei de responsabilidade fiscal, o compromisso da folha de pagamento em relação ao orçamento de 41%. Eu peguei com 62%. O Tesouro Nacional, letra A nos 3 critérios. A. Um dos melhores indicadores de Santa Catarina. No mapa, pelo Conselho Federal de Administração, o menor indicador de endividamento do município de Santa Catarina é Camboriú. Entrega uma cidade sem grandes dívidas, sem problema orçamentário, mas com um crescimento sustentável, crescente, oriundo de uma gestão fiscal e de uma administração muito técnica, com muitas pessoas se dedicando e que conseguimos trazer novamente Camboriú num ritmo acelerado ao progresso. Como gestor, fomos cirúrgicos na parte econômica do município e também com indicadores melhorando. E como cirurgião, sempre fui um servidor muito próximo da população, ajudando as pessoas na sua necessidade, usando o bisturi como ferramenta de trabalho, mas o conhecimento e a capacidade ao longo do tempo para fazer com qualidade a demanda reprimida, a fila de espera do SUS andar numa direção satisfatória. Minha parte sempre eu fiz, buscando um médico humanista, fui um prefeito humanista e também humanitário. Passei pela crise do Covid como um médico humanitário, gestor. Tivemos o menor indicador de óbito do Covid em toda a nossa região. E sem grandes investimentos em comparado com outros municípios, mas nós fomos muito eficazes na prevenção do Covid e nas medidas tomadas na cidade de Camboriú. Foi a menor indicador de morte por 100 casos de Covid da região. Então, isso mostra um trabalho com muita seriedade e muita honestidade, não só honestidade na economia, mas honestidade na questão técnica, sem ficar fazendo grandes entrevistas, investimentos com propaganda, criando um cenário que não existe, sempre de forma objetiva e honesto com a verdade, mostrando para a população sem... Não me lembro de grandes inaugurações, nunca teve foguete, festas e nada. Sempre a gente primeiro fazia, depois apresentava para a população, está feito. Então foi uma característica que às vezes até é errado no mundo de hoje, não fazer a propaganda mais do que é para fazer. Eu até hoje me questiono sobre isso, porque algumas pessoas nem sabem que fui eu que fiz aquilo ali, ou que deixei para terminar, porque a gente não divulgava tanto como é comum hoje nos municípios, grandes investimentos em marketing e propaganda para toda a população. Até devido ao crescimento populacional da faixa do litoral, ela receber novos moradores totalmente fora da curva do que é o crescimento de Santa Catarina. Nós temos hoje um crescimento próximo de 10% ao ano de novos moradores. Isso não é pouca gente. Que veio de gente do Rio Grande do Sul e do Paraná e do Nordeste e do Norte do Brasil morar na nossa faixa de litoral, a gente está falando em centenas de milhares de pessoas. Agora, nos últimos anos, o que aconteceu com navegantes, acontece hoje. Hoje, eu tenho certeza, se nós formos aqui na rodoviária, tem gente chegando de mala para morar. Chega todo dia. Todo dia tem gente chegando de mala para morar. Não veio para voltar, veio para ficar. E ele já está 72 horas no ônibus, trocando de ônibus, porque ele quer chegar lá em Itajaí, lá em Navegantes, lá em Camboriú, lá em Balneário. Balneário até vai menos, porque eles sabem que o custo de vida é mais alto, então eles vão próximos e não vão propriamente, porque já vê, eles já estudam aluguel, tudo, e já vê que lá o aluguel está muito pesado. Então eles vão onde a mão de obra precisa, Itajaí Navegantes está precisando muito de mão de obra, Camboriú, então eles já dão a preferência para ir nesses municípios buscar residência, venezuelanos, haitianos, e que estão sendo uma mão de obra muito bem utilizada pela nossa região. Nunca se faltou tanto emprego como se falta hoje na nossa região, mesmo com esse crescimento populacional. Por quê? Porque não há capacidade das pessoas que buscam emprego, muitas vezes. Você precisa de uma recepcionista, eles acham que é só ir lá
Não, a recepcionista tem que ter, além do talento, a sua capacidade de relação interpessoal. Não é chegar lá, abrir um celular na frente do balcão e a pessoa ficar fazendo pergunta e ela olhando para o WhatsApp. Isso não existe. Receber alguém num balcão para vender uma roupa tem que ter qualidade, senão não vende. Então, hoje falta muito preparo, capacidade para uma pessoa trabalhar para colocar piso num prédio. Tínhamos sobrando pedreiros excelentes, né, que colocavam pastilhas, piso, e não e hoje não temos Não tanta tem. oferta. E aí o município, lá nós temos para mais de 5 mil formaturas de pessoas só na construção civil, elétrica, solda, que se formaram para até mesmo confeitaria, para trabalhar numa padaria ou numa confeitaria, para ter essa experiência técnica, o Senai, o Senac, nós temos hoje parceiros de municípios que são excelentes, formadores de capacitação técnica na área de informática. A juventude precisa sair do ensino médio, se não seguir numa faculdade, já ter capacidade técnica para entrar num bom emprego. E uma coisa que me chamou a atenção aqui, e o senhor é um político novo, quando assumiu a prefeitura, nunca tinha assumido na política. Como o senhor disse para mim, o primeiro ano e o segundo ano foi. A gestão do senhor foi tão boa que o senhor se reelegeu. A maior votação da história, 20 mil votos. Então a gente vê que realmente quando a pessoa ela quer fazer a diferença, ela faz a diferença. Porque político, nós temos vários. De vários tipos, de várias falas, de vários daquele que faz o videozinho, como o senhor falou, que o senhor não fazia o vídeo. Hoje, né? Ah, podia ter feito lá. Mas hoje muitos estão sabendo coisas que o senhor deixou o próximo e coisas que o senhor fez. Que muitas pessoas vão lá, ah, não, não, ele não fez, quem fez, não. Então quer dizer assim, ó, eu fico agradecido porque assim, ó, foi uma gestão top, uma gestão boa e deixou o caixa legal. Então assim, ó, o prefeito não assumiu com dívida com isso, não. E às vezes, muitas vezes as minhas broncas a respeito disso daí, quando outro prefeito que assume, ele passa a mão, não, isso aqui não é do meu partido, vamos arquivar e vamos começar do zero. Poxa, isso ali é dinheiro que nós pagamos o imposto. Dá continuidade, não interessa que é do meu partido, o que não é do meu partido, a gente tem que dar início e continuar, porque ali vai gerar mais rapidez, porque já está pago, porque o senhor vai fazer uma via, o senhor não vai simplesmente chegar e dizer, assim, vou fazer essa via aqui, porque eu acordei hoje de manhã e o pessoal tem que andar ali. Não, o senhor fez um estudo, pagou por aquele estudo, aí entra outro prefeito, ele olha assim, não, 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 a rua não está da cor que eu quero, vamos tirar tudo isso daí, vamos botar outro dinheiro e leva mais 4, 5 anos. Então assim, ó, parabenizo o senhor pela gestão de 2 mandatos, excelente. Uma pergunta que eu quero perguntar para o senhor, aquele hospital de Camboriú, ele é do município ou ele é do estado? Ele é do município. O hospital, ele, na verdade, houve uma doação do hospital na época da prefeita Luzia Copp Matias. Ela houve não é uma gestão compartilhada, mas ela cedeu a gestão do hospital para uma fundação chamada Fundação Hospitalar Camboriú, FHC, que não é Fernando Henrique Cardoso, né? Porque a Ruth Cardoso é a esposa, né? Mas coincidentemente a FHC é Fundação Hospitalar Camboriú. Quando o FHC assumiu, houve então uma entrega da chave, vamos dizer, do hospital, a gestão do hospital é de vocês e nós vamos pagar X para o pronto-socorro seguir a sua função. O resto, internação, tudo é com vocês. E daí, depois acabou o município ainda sustentando com enfermeira, com técnica, com os profissionais, com todo o pronto-socorro, com todo o material. Então, o hospital acabou ainda sendo fomentado financeiramente pelo Fundo Municipal de Saúde através da Secretaria de Saúde, que ajudava a nomear o diretor do hospital. Mas era o FHC que tinha essa característica de ser o gestor do hospital. E houve uma gestão que não foi eficaz e que trouxe dívidas, cerca de 12 milhões de reais de dívida. E depois ela ficou insustentável a manutenção do hospital e houve por decisão da então mandatária, da gestora, de fechar o hospital. Porque só estava acumulando dívida, porque estava devendo para fornecedor, estava devendo o dinheiro que vinha para os médicos, estava sendo para pagar fornecedor. Então chegou numa situação que era inviável e houve uma decisão de fechar o hospital. Isso acho que foi 2013, se eu não me engano. Pode ser que eu esteja, mas deve ter sido 2013. E aí houve um caos no município, porque daí o município dependeu totalmente do Hospital Ruth Cardoso e não tinha mais hospital na cidade, onde favoreceu
eu, como ser novo na política, o povo queria um médico, então, porque daí eu disse, não, se eu fosse o prefeito, eu reabriria o hospital. E isso foi a minha campanha de 2014, 2016, aliás. Eu fiquei o tempo todo falando, ou o hospital fecha, vai de forma gradativa em 2013 fechando, e ele só fica com o pronto-socorro funcionando, né? Ele não fechou totalmente, mas ele fechou a internação, o centro cirúrgico, em 2014. Mas 2013 a 2014, ou 2015 ele fecha totalmente. Né? Ele houve assim de forma gradativa. 2013 começa todos os problemas, vai diminuindo a sua produção, não vai mais tendo determinados serviços cirúrgicos, e aí ele vai indo só para o pronto-socorro. E o pronto-socorro continua aberto, mas só aquele canto do hospital que é o pronto-socorro. Dali para frente a porta era fechada, não, então os quartos, tudo trancado, tudo parado. A tratativa de reabrir o hospital houve parceria do Ministério Público, a gente faz um acordo judicial, começamos a pagar 50 mil por mês para o MP, e o MP tinha um serviço de fiscalização, de auditoria, contratado por uma empresa que seguiu para ver por que foi gerado, quem eram os culpados, e ficou, enquanto eles faziam toda essa análise, né, que era judicial, uma empresa também responsável, e nós assumimos o compromisso em benefício da coletividade de reabrir o hospital com outro CNPJ, com apoio daí do Estado. O Estado começou a dar um apoio, se não me engano, também foi 50 mil reais por mês para o hospital ajudar a se manter, e nós fazíamos um aporte, que no fim aí era um aporte mais ou menos de 1 milhão mês, para fazer o centro cirúrgico, o pronto-socorro, existir 3 pediatras trabalhando 24 horas, sempre só era um, 12 horas, acho, 3 pediatras, depois um pediatra durante toda a noite. E no fim a gente tinha 5 médicos lá de plantão na emergência. Houve um crescimento muito grande, não só da produção humana, do recurso humano no hospital, como da própria população, que aumentou, exigindo mais compromisso. Fizemos as unidades básicas dos bairros maiores trabalhar até as 22 horas, e a gente foi conseguindo ampliar a nossa capacidade de atenção primária e atenção secundária, que é a unidade básica de saúde, e a entrada de urgência e emergência, o pronto-socorro. E a atenção terciária, que era o hospital, a decisão minha foi por fazer então um hospital cirúrgico, vocacionado, só entrar para fazer cirurgia eletiva. E nós fomos felizes porque fizemos a fila de Camboriú ser uma das menores filas de Santa Catarina em cirurgia eletiva. Uma mulher, para tirar um útero, ela estava esperando de 60 a 90 dias entre diagnóstico e dia da cirurgia. Uma paciente com hérnia vesícula, chegamos a zerar a fila. Então, cirurgias de ortopédicas, vários tipos de cirurgia ortopédica, chegamos a zerar a fila, vasectomia, laqueadura, chegamos a zerar a fila. Isso foi impactante na qualidade do serviço prestado e com custeio do município 100% SUS, sem ONG, sem OCIP, sem empresa de fora tocando, só a prefeitura. Foi uma decisão minha que o hospital deveria ficar aberto, sendo nada cobrado, e todo o custeio do hospital e nada terceirizado, porque eu vi na prática que todos os hospitais que eu participei que faliram tinha empresa terceirizada, tinha algum acordo terceirizado que deu errado. Então eu não queria correr esse risco pela minha experiência de vida, e optei por fazer um hospital 100% SUS da gestão municipal. E aí a gente entrega o hospital pagando já um pouco da dívida, as negociações avançaram no Ministério Público e conseguimos fazer um acordo com o MP para daí sim o hospital voltar ao CNPJ como propriedade do município, porque ele estava juridicamente comprometido com o endividamento anterior. Deixamos dinheiros em cofre para favorecer a negociação de o município pagar uma dívida que não era do município, que era de uma fundação. E isso aconteceu em 2025 graças a um recurso que nós deixamos no caixa e que foi aprovado pelo Poder Legislativo e foi quitado. Ainda faltava acho que 8 milhões desse endividamento para o hospital ficar 100% do município. Mas ele era do município. O município é que fez uma atitude errada em passar para uma fundação, e a fundação criou o endividamento. E hoje o hospital está aberto. Está aberto, continua aberto, né? Agora terceirizado, agora tem uma empresa lá que está tocando o hospital. Eu não acompanho a gestão do hospital, não opero no hospital por uma questão política, até não antagônica à gestão municipal, mas porque como eu fui prefeito, a minha zona de conforto como cirurgião
é tratar o paciente só como paciente. Se eu começar a estar lá atendendo, o assunto política, gestão vai começar a vir no dia a dia. E eu não quero criar esse desconforto de ter que dar opinião sobre a gestão do município todo dia para a minha população, para a população de amigos. Porque hoje eu conheço as pessoas de Camboriú como poucos. E eu não gostaria de estar lá atendendo a mãe do meu amigo, ou o meu amigo, ou a filha, ou a familiar, e ter que ir lá e dar alta e ter que ficar falando, e a prefeitura, e isso, aquilo. Não, eu acho que isso não cabe. A profissão do médico, ela é servir ao próximo, e a gestão pública, ela precisa sim ser dialogada, ser discutida, mas não no ambiente hospitalar. Agora o senhor também está com um novo projeto. Um novo projeto, agora oficial candidato, né? Era pré-candidato, a gente não pode pedir voto, a gente é candidato e se apresenta, e o que eu posso fazer é isso, explicar a minha história. Eu sou humanista, sou uma pessoa do bem, gosto. Minha mãe é aqui de Navegantes, ela é de Tuporanga, casou, veio em Rio do Sul, mas já vive aqui há mais de 15 anos, acho já, morando aqui em Navegantes. E meu pai também, quando faleceu, era morador de Navegantes, em 2020. E tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande pela população de Navegantes. Já fui médico da população de Navegantes, no governo do Deba, no governo do CIA, era médico aí do hospital, cirurgião. Dava plantão também ali no Hospital de Navegantes. Hoje não tem mais o contato. Mas eu estou aí num projeto, associado também ao projeto do João Matos, como pré-candidato a deputado federal, hoje já oficializado na convenção candidato, pela nossa amizade, pelo nosso respeito, pelo compromisso de ajudar Santa Catarina com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, e construir com diálogo e com muita sabedoria a aproximação ao governo do Estado, aos secretários, para buscar qualidade na saúde da região. Minha principal bandeira é a saúde pública. O que eu mais quero é ver um novo hospital regional ser aqui no Litoral Norte, né? Eu tenho isso como principal bandeira, aumentar com qualidade o número de vagas, aumentar com qualidade as especialidades médicas, o investimento na saúde pública. É óbvio que houve um crescimento do Marieta muito bom, por sinal, Marieta faz um papel espetacular para a nossa região, só que Itajaí cresce também muito acelerado, e aqui Pissarras, Penha, Navegantes, São João do Taperiú, mesmo Araquari, essa região toda somada precisa, próximo da BR, ter um grande hospital, uma maternidade ou um hospital de trauma, com UTI, com tudo, nosso, da nossa região. Era isso que eu ia perguntar para o senhor. Porque assim, ó, nós precisamos de dois. Um hospital adulto e um hospital infantil. Exatamente. Porque hoje o Pequeno Anjo, na verdade, ele não suporta mais. O Marieta hoje ele é no centro da cidade. Um trânsito fora do comum. Hoje Itajaí, dependendo do horário do pico, eu estava vendo agora de manhã, 4 quilômetros para te entrar para Itajaí. Então estava tudo travado. Uma emergência é um segundo, é uma vida. Então eu também acho que deveria ter hoje prioridade mais próximo da BR, né? Não todos, lógico, porque até a dificuldade para as pessoas que não têm carro, transporte público também é precário. Então, deveria ter um hospital entre Navegantes até São João do Itaperiú, Barra Velha, nesse meio. Tanto um hospital adulto, quanto um hospital hoje para criança. Nós não temos aqui uma ala. Desculpa até te interromper, mas é que eu fico. Há necessidade de nós termos esforços numa modalidade de consórcio intermunicipal, a contratação, como são muito próximos, uma cidade praticamente está dentro da outra, elas não têm mais diferença entre Pissarras, Penha, Navegantes, Barra Velha, elas são todas conjuntas. Nós precisamos de criar um núcleo de atendimento para imagem, ressonância, tomografia, ultrassom, procedimentos com sedação, exames com sedação, grande, quase do tamanho de um hospital, para que ali funcione 16 horas por dia, exame sem parar para os municípios, e cada município paga o quantitativo do que ficar licitando cada procedimento. Agora acabou os ultrassom, deu o deserto, assinou o edital, faz de novo. Nós estamos vendo filas gigantescas em todos os municípios para exame, e nós precisamos também uma policlínica regional, através de consórcio multifinalitário, com endócrino pediatra, cardiopediatra, neuropediatra, com outros segmentos da parte infantil, oncopediatria, para que tenhamos especialistas na área de pediatria, múltiplos especialistas atendendo a nossa região.
Isso é muito importante. Cada cidade não consegue manter no seu quadro de médicos esses especialistas. São difíceis de cumprir a hora pelo salário ofertado, mas pela produção maior e ganhando por produção, nós conseguimos trazer um endócrino pediatra, tudo, neuropediatria hoje com o aumento das síndromes de espectro, aí, principalmente o autista, mas com todas as outras síndromes que existem, ela é multiprofissional, ela precisa de fono, de psicólogo, de médico, de pediatra, né, de neuropediatra. Nós precisamos estar focados. A geriatria, por exemplo, ela não é mais cuidar de um idoso. O idoso precisa de um ortopedista especialista em idoso, que é um osteopata, que vai ter que fazer também o controle para a melhoria óssea desse paciente, um cardiologista especializado em doenças comorbidades que já tem no idoso, a aorta não é mais igual, a circulação não é mais igual. Nós precisamos ter referências para o idoso, criar uma grande central de referência para o idoso. O idoso não tem que todo dia ir para um postinho de saúde, um dia ele vai com o gineco, outro dia não. Nós precisamos de um local que tenha 100 geriatras, 80 geriatras atendendo a região. E nós termos ali o foco de o município andar 5 quilômetros, 8 quilômetros e estar nessa central. Essa é uma alternativa viável, um bom custo-benefício. Nós podemos criar em Navegantes uma policlínica de criança, em Penha uma de geriatria, em Barra Velha de outra, e cada município usar essas 3 referências nas 3 cidades. E, ao mesmo tempo, entre elas, um hospital, que pode ser infantil, que pode ser de trauma, que pode ser uma maternidade com UTI neonatal e que seja do Estado. Em contrapartida, eu acho que o próprio município também poderia ajudar. A gente tira ali pelo tanto Marieta quanto o Pequeno Anjo. Não sei como é que hoje funciona, né? Porque eu acho É o que Estado que é o mantém, Estado né? que mantém, mas eu acho que o município deveria ajudar, porque está trazendo também do seu município para ali. Hoje o Itajaí, vamos usar Itajaí como referência. O CIS de Itajaí hoje ele atende gente de Itajaí, Navegante, O CIS é um Luiz bom Alves, exemplo. Luiz Por que Alves. não ter o nosso CIS, né? Então quer Aqui. dizer, aqui hoje não tem. Não tem a ver, não temos nenhum hospital decente, né? E Hoje nós estamos falando da medicina. Se da falar da odontologia especializada, que Não. é outro, né? Hoje você tiver um problema dentário e tem que sair correndo para uma clínica privada porque não acha em lugar nenhum, 9, 10 da noite, num pronto-socorro, nós já teríamos que ter evoluído para ter um dentista 24 horas. Isso é uma coisa que eu, como prefeito, queria implantar. Eu queria implantar cirurgia odontológica para pacientes que já tiveram AVC, para crianças com autismo, dentro do centro cirúrgico, com sedação na veia. Porque tem criança que entra num desespero se vê que vai vir uma broca ou uma injeção, que o anestesista pega um acesso venoso, coloca um catéter de O2 e faz o procedimento numa sala cirúrgica. Porque esse paciente precisa desse suporte. E essa é a importância, doutor, de a gente ter representante lá. Essa é a importância. Porque o representante que está ali, seja ele deputado estadual, federal, senador, eles trazem um recurso para isso. Só que nós temos que ter também os nossos representantes local. É a voz, né? A A voz voz do tem que povo. sair daqui. Porque se nós não tiver aqui, não adianta eu pegar um representante lá de Chapecó, vamos usar São Miguel do Ele Oeste, pegar uma pauta, né? Criciúma, Ele vai Passos ali de tentar ajudar a Torres. ama de navegantes. Não é isso que nós estamos precisando. Isso é muito Não. bom. Só que nós precisamos, então, discutir a ama de todas as cidades To- junto e criar uma alternativa que vai favorecer todas. Por isso tem que ter uma representatividade da região. Que eu A até vou. pauta regional. Isso, eu até vou trazer. Eu sou um candidato lá de Maracajá. Beleza, eu Chapecó, né? vou trazer um recurso, mas é quando? Perto da minha campanha, que eu vou dizer, ó, vou mandar lá para Navegantes um Daí dinheirinho escolhe um lá. vereador que vai pedir voto para ele, que hoje o que mais tem é vereador pegando político de paraquedas. Então, e os nossos que iam brigar por melhorias de hospitais e por aí vai, não ganham, não se elegem. Então, eu acho que está na hora do povo, do cidadão, seja aqui, principalmente da ANFRE, ter os Escolher nossos os candidatos representantes. daqui, eu Olha também lá, concordo. não olha para partido, olha para a pessoa, o que, que ele já fez de bom para a comunidade, o que, que esse cidadão fez. Opa, peraí, esse cidadão fez isso, opa, vamos lá. Se você vai conseguir chegar nesse político depois, ele Isso, estando eleito.
né? Se você vai ter acesso, né? Porque você precisa ter acesso. Se um político é da região, ele tem que estar o quê? A 50 quilômetros no máximo de distância O da sua máximo. casa, ou 80 quilômetros, que for, que dê 1 hora e meia de carro, mas ele tem que ter um local de atendimento, uma aproximação, porque se eu precisar, eu tenho que chegar nele. Eu não tenho que pegar aqui de manhã o trânsito para ir a Florianópolis, ou ir a Blumenau, ou ir a Rio do Sul, ou ir a Otacílio Costa, ou Lages, para falar com o meu político. E vou chegar lá, ele vai dizer, hoje eu não posso te atender. Não, mas aquela lá atrás era lá atrás, agora aqui dá pra frente, não. Aí daqui 4 anos eu volto lá de novo. Aí se tu quiser dar mais um voto. Então, esse daí é a importância que eu falo aqui pro pessoal. Vamos apoiar o que é nosso. O que é E bom temos aqui. bons candidatos. Temos bons candidatos, pessoas que realmente têm interesse em ajudar em todas as áreas, em todos os sentidos, né? Porque às vezes as pessoas olham só, não, mas aquele lá. Não, temos que dar credibilidade. Temos que ver o que, que ele fez, ó, o que, que o senhor fez, como o senhor levantou Camboriú. Muitas pessoas não sabem, tem pessoas que nem sabiam que o senhor foi prefeito em É Camboriú. verdade. Eu ouvi isso hoje pela manhã. Quando eu falei que eu fui prefeito, a pessoa, mas foi Balneário ou Camboriú? Foi Camboriú, mas Camboriú tem 2 cidades? Eu disse, não acredito. Ouvi isso na Penha agora de manhã. Aí eu perguntei, você mora quanto tempo aqui? Eu moro há 8 anos. Pô, em 8 anos ainda não sabe que Camboriú é uma cidade e Balneário é outra? 8 anos morando na Penha, para ver essa dificuldade que às vezes para nós é inimaginável, mas existe. Em Balneário só existe por causa de É, Camboriú. Porque Camboriú é a mãe. Balneário depois que veio, como diz. Mas a maioria, e todo mundo fala, eu vou para Camboriú. é. E desce na rodoviária de Balneário e vai para hotel. Então Onde é que é, tu vai na praia? Em Camboriú, mas Cambo- Camboriú não tem praia. é. Só se ele for lá No Rio. Camboriú não tem praia. E falando de Camboriú, eu vi uma matéria, como o senhor é de Camboriú, foi prefeito por 2 mandatos, Monte Alegre, Conde do Vila Verde, pessoas que moram ali, até eu estava vendo um debate que teve, tratamento da ETA. Como é que o senhor vê isso daí? Olha, eu falei antes do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 4, uma das ODS que foi preconizado que até o ano de 2033 as cidades brasileiras, como meta, deveriam ter já a sua estação de tratamento de esgoto. E aí abriu oferta de investimentos, onde eu, como prefeito, imediatamente cadastrei a cidade de Camboriú na busca de recursos. Primeiro, nível de Estado, usei a agência reguladora para discutir com a empresa que tinha concessão já anterior ao meu mandato da estação de tratamento de água e com o compromisso do município fazer a estação de tratamento de esgoto. Conseguimos, via agência reguladora de Santa Catarina, a ARESC, mudar esse contrato e transformamos a estação de tratamento de esgoto como meta principal e não a estação de tratamento de água, porque a EMASA, que já estava ofertando água e captando, a outorga já era superior e a capacidade nossa do rio não ofertava mais uma estação de tratamento de água sem água para captar. Nós dependíamos da chuva. Então, o dique, a formação do parque inundável, ela se faz necessária não só para o estresse hídrico ou enchente, ou captação de água bruta, mas também para que possa depois discutir uma estação de tratamento de água, tendo onde captar água nessa reserva hídrica, que é fundamental para o desenvolvimento econômico sustentável, o planejamento da nossa microrregião, que é nutrida pelo Rio Camboriú, que é Camboriú e Balneário. O desenvolvimento econômico, o progresso da nossa bacia hidrográfica, ela é dependente da água. A água é economia. Nós precisamos que Camboriú e Balneário tenham essa prioridade. E, por tanta luta, tanto trabalho, projeto feito, encaminhado a Brasília, encaminhado ao Ministério, chegou o momento da capacitação de Camboriú para receber esse recurso. Viramos a página, porque agora temos que ter o licenciamento, já foi encaminhado, o decreto de utilização pública da área, tudo foi feito no meu mandato, proibindo a venda dessa área, e o projeto executivo já existe. Então agora falta o recurso vir via PAC e a licitação acontecer e ser um grande divisor de água, literalmente, no futuro da nossa região. O outro problema é a estação de tratamento de água, de esgoto, que fere com o Rio Camboriú, com a sustentabilidade, com esse objetivo de desenvolvimento sustentável, que é a qualidade de vida, que é o esgotamento sanitário. Então, eu lutei muito para que acontecesse o menor indicador de crescimento na tabela que você paga na conta de água, na taxa,
Então foi muito difícil a relação com a empresa, muito difícil. Muitas vezes tive reunião com a promotora junto na reunião, porque sempre a empresa queria cobrar mais e mais e mais, e a gente buscava um valor menor, não achava justo. Isso para que a estação de tratamento de esgoto acontecesse e o investimento de praticamente 400 milhões de reais acontecesse por toda a cidade de Camboriú na estação de tratamento e a limpeza do rio Camboriú em consequência, e um outro fator importantíssimo a médio e longo prazo na qualidade de vida da nossa gente. Eu deixei tudo pronto. Contrato, o que eu não fiz, o que eu não pude fazer no meu tempo de gestão, que foi o final, que foi fazer a definição do local para a estação de tratamento de esgoto. A gente planejou o estudo de algumas áreas, mas ficou na transição para novo gestor decidir aonde vai ser a estação de tratamento de esgoto. Esse estudo técnico, estudo feito com pessoas capacitadas, também economicamente viável, foi feito pela atual gestão. Então, de forma ética, eu não quero interferir, não sendo o prefeito, numa definição que o município teve com a gestão atual. Agora, é extremamente obrigatório para o futuro da nossa região que a estação de tratamento de esgoto aconteça. O nosso desenvolvimento econômico depende, a vida do Rio Camboriú depende da estação de tratamento de esgoto. A valorização urbana depende. Agora, a questão de localização, nós não devemos escolher nenhum local que possa ferir monetariamente, como qualidade de vida, o nosso morador. Então, é justo a reclamação dos moradores do Conde ou do Monte Alegre, desde que baseado em questão técnica do cheiro ou da situação, né? Eu não tive acesso a nenhum documento técnico, porque não estou na gestão. Eu conheço a estação de tratamento de São Francisco, estive lá conhecendo. Ela é terciária, ela tem uma boa qualidade como estação de tratamento de esgoto. Isso eu posso falar porque eu fui e vi. Agora, eu não posso definir o local porque eu não sou o prefeito. Agora, cabe ao gestor, à gestão pública do município de Camboriú, definir o local. Como há essa definição de um local no IFC, que é um local que seria doado pelo Instituto Federal de Educação na cidade de Camboriú, é preciso analisar os fatores da estação de tratamento de esgoto nesse local. E a população de Camboriú, principalmente os moradores, eu sou morador do distrito de Monte Alegre, eu moro no Tabuleiro, eu conheço toda a história de crescimento e de população do Conde Vila Verde, do Monte Alegre, do Tabuleiro, da Bacia, eu praticamente me criei ali. Eu conheço tudo, como que aconteceu a especulação imobiliária, o povoamento. Eu mesmo fui um prefeito que fiz a retirada de invasões, foram quase 500 famílias que estavam em área pública, até mesmo ali na João Acácio Simas, que não tinha iluminação, que não tinha nada, que hoje tem iluminação e asfalto que leva o povo querido do Conde Vila Verde ao centro para o trabalho diariamente ou para a escola, e mudou totalmente essa pavimentação, a relação do Conde Vila Verde com o centro da cidade, que foi uma obra importantíssima de mobilidade e de qualidade de vida, porque ali o trânsito era muito desfavorecido com a lama e com a parte íngreme da... Agora tem um outro grande desafio da gestão atual em definir o local. Se eu estivesse de prefeito, é claro, não faria no local que está sendo proposto, em respeito à população, à vontade da população, porque nós somos o quê? Representantes da população. Então, a população, ela tem que, sim, ser participante das decisões. Ela tem que ajudar a deliberar a decisão de um prefeito. Então, a partir do momento que a população toma uma decisão e não aceita uma decisão, o prefeito precisa estudar uma forma que não atinja aquele segmento da sociedade que está insatisfeito. Então, como ex-gestor, né, se eu tivesse a oportunidade de estar nesse momento, a gente com certeza definiria um local fora do local que está trazendo insatisfação. Assim, se eu tivesse decidido, no mesmo local, eu já teria tomado a decisão
e mudado local pelo índice de insatisfação da população. A minha ideia como gestor, e que eu discuti várias vezes com a empresa Águas de Camboriú, é levar o tratamento de esgoto para a EMASA, que já existe. Então, desde o primeiro momento, todas as reuniões, eu sempre falei que a estação de tratamento de esgoto deveria de acontecer em Balneário Camboriú, onde é a EMASA, e o nosso esgoto ser já em parceria, integrado entre os dois municípios, na EMASA. Porque já existe uma estação de tratamento de esgoto, esse estudo já havia sido feito da capacidade da EMASA de suportar esse tratamento, e aí não sei se é vaidade, o que é da própria empresa que quer ter a estação dentro de Camboriú. Mas eu acho que as elevatórias, todo o estudo pode ser feito e levar a estação de tratamento para onde ela já existe. Isso é Na EMASA importante. de Balneário. E ser integrado, porque a captação de água depois no DIC, no Parque Inundável, também é integrado. Vai beneficiar os dois municípios. Então, se a EMASA também vai captar a água que vai ser captada ali, né, onde o DIC vai favorecer água de boa qualidade para Balneário Camboriú e para Camboriú, para todos os turistas e moradores e para o desenvolvimento, para a economia local, eu acho que o esgotamento sanitário seria muito justo ser também onde é a EMASA. Sim, já está tudo pronto e também não é longe, né? Não, Ali é é. só, vai ter o custo das elevatórias, tudo, mas eu acho que esse é o caminho. Aí, prefeito, fica ligado. Gustavo, tem mensagem, Gustavo? Ih, tem mensagem, tem. Ó, doutor, vamos ver as mensagens aí, ó, que tá chegando para nós na telinha aí, ó. Cleidiane, parabéns, a sua dedicação. Meu Ela, esposo. Ela é o Aí, ó. amor da minha Aí, vida. ó, tá aí, ó. Num podcast, eu não pude declarar essa paixão. É a mulher que me transmite segurança, a mulher que me cobra, que me critica, mas que me dá segurança, a minha âncora na minha vida, o meu porto seguro. Eu tenho nela e nos meus 3 filhos, Guilherme, Gabriel e Letícia, dessa união, desse casamento que nós tivemos, uma família que me traz conforto e qualidade na hora que eu estou em casa. Eu sou muito ausente pela essa vida política e também fui ausente durante a medicina. Então, com certeza, eu já tive muitas falhas com relação a chefe da família, a ser pai, e eu tenho certeza que a Cleidiane é a pessoa mais fundamental na história da minha vida, do meu crescimento, o amor da minha vida, e fico muito feliz quando eu sei que ela está acompanhando aí. Aí, ó. Acho que se eu chegar em casa vai ter um bolinho de chuva lá de banana. Oh, Aí, ó. Ah, e a, queira ou não queira, a esposa, ela é a base de tudo. Aí, ó. Nossa Andressa Pera, olha só. grande doutor Elcio. A Andressa, ela é uma líder, né, constituída e é uma pessoa que eu conhecia muito o Tiago, seu marido, conheço muito a Andressa, e a Andressa, ela é a nossa vice-presidente estadual do MDB, uma pessoa que hoje, se estivesse como candidata, teria um potencial de vitória gigantesco. Eu confesso aqui no podcast que foi para quem eu quase desisti da minha candidatura para buscar apoio. Se eu desistisse da minha candidatura, iria ser a Andressa que eu iria apoiar, porque eu via nela qualidades de representar a nossa região, qualidades de lutar por melhoria na saúde pública, pela sensibilidade de uma mulher, de uma líder. Eu vejo nela uma liderança com um potencial gigantesco de futuro e que deverá ser absorvida na política aqui da nossa região em algum momento, porque ela merece pelo trabalho que ela executa buscando melhorias. Ela é muito atuante, muito ativa, se comunica fácil e articula fácil entre o meio político, e que bom que o MDB tem a Andressa no seu quadro. É, a Andressa já passou aí. Já sentou nessa cadeirinha que o senhor tá aí já. Olha Já aí. teve por aqui já, né, Andressa? E tá aberto de novo aí, mais uma vez aí, o convite aí para participar novamente conosco aí, Andressa. E o Matias, grande médico, uma pessoa simples e sempre prestativo. Muito obrigado, Will. O Will é o comunicador? Não, não sei se é o mesmo Will. Não estou conseguindo identificar ali. Mas muito obrigado, tá? Obrigado de coração. E é sempre bom ouvir um elogio, tá? Muito obrigado. Mais alguém, Gustavo? Marília, boa tarde. Boa tarde, Marília. Tudo de bom, tá? Muito obrigado. Aí, ó. Esposa, parabéns, doutor Elcio, pela Exatamente. sua Olha, dedicação à saúde e que bom. gestão pública, dedicado a Minha esposa, pessoas. né? Obrigado, Cleide.
Fernando Aparecido, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Deve ser Fernando, É, Fernanda. Muito obrigado. Rejane, aí, Rejane ó. foi minha paciente, uma guerreira, uma mulher sincera, verdadeira. Ela, quando elogia, ela simplesmente está falando aquilo que ela realmente quer Aí, ó. falar. É uma pessoa que eu valorizo muito, uma grande amiga. Doutor Elcio me operou em 2013 e arrancou minha dor. Gostaria de perguntar qual foi o paciente que mais marcou sua vida e que você nunca conseguiu esquecer? Ai, Eu, ai, ai, doutor. eu tenho uma paciente, Rejane, né? Você também marcou a minha vida como amiga, como uma pessoa boa. Mas eu tenho uma pessoa que eu nunca esqueci como paciente, que foi minha esposa. Minha esposa foi, eu conheci ela como paciente, então com certeza ela marcou a minha vida porque eu perdi a tranquilidade na hora que eu a vi e fiquei mexido naquele momento. Ela estava com uma unha encravada no pronto-socorro do Hospital de Criciúma. Aquele momento, foi como uma flechada no meu peito, se criou uma química fora do normal. Eu não soube lidar, eu já era já um homem experiente, já tinha tido alguns relacionamentos de namoro, de até morar com uma jovem naquela época que eu estava. Eu tinha terminado um relacionamento de manhã e conheci ela no final do dia, final da tarde. E eu tinha decidido que eu não ia ficar com ninguém, que eu ia dar um tempo. E no mesmo dia eu fui flertado pela paixão e que se transformou num amor. Então, que eu nunca consegui esquecer, com certeza, de paciente, foi a esposa, a mãe dos meus filhos. Aí, ó. Marília foi o melhor prefeito que tivemos. Aí, Obrigado, ó. Marília. Léo Borba. Em 2016, Dr. Elcio fez o parto que me trouxe ao mundo. Em que momento você percebeu que sua missão era cuidar das pessoas? Eu acho que no primeiro momento a interpretação muito cedo, ainda infância, né? Eu decidi ser padre. Então, a partir desse momento que eu decido ser padre, com 10 anos mais ou menos de idade, é porque eu já tinha na minha intimidade um desejo muito grande de fazer algo do bem. E eu ia à missa com a família, eu tinha um avô que dividia o quarto comigo, que rezava todos os dias, ele era muito católico, e ele dormia balbuciando o Pai Nosso em alemão. Mas antes ele rezava comigo algumas orações em brasileiro, daí ele começava a rezar o rosário em alemão. E ele dividia o quarto comigo, pai da minha mãe. E ele não escrevia uma palavra, ele era analfabeto, mas ele era de uma religiosidade gigantesca e falava muito de Deus, de Jesus para mim de noite, até eu me deitar, né? Isso na minha infância, eu dividia o quarto com ele. E aí eu ia com ele também na missa, ia com a minha mãe, eu tinha uma tia que era freira, meu pai era seminarista. Então, ali com 9 para 10 anos, eu decidi que eu queria ser padre. Eu ia para a igreja e eu me via estando na missa como padre. Era o que eu via de mais bonito. Eu disse, é isso que eu quero ser quando eu crescer, eu quero ser padre. E eu, no primeiro ano, quando eu aprendi a ler e escrever, houve aquela pergunta tradicional, o que você quer ser quando crescer? E daí eu estava na última fila, na metade da última fila, e começa pela primeira fila aqui, vai um aluno, vai, e eu só pensando, meu Deus, mas será que eu falo? Não, não vou falar, vão rir de mim. Não, eu vou falar que eu vou ser professor, então, eu vou falar que eu vou ser jogador de futebol, não. Não, eu vou falar o que eu penso. Eu pensei, né? Quando chegou dois na minha frente, eu disse, não, eu vou falar. Aí veio para mim, ela, e tu, Elcio, o que que tu quer ser? Eu falei, eu quero ser padre. Quando eu falei, a sala inteira, a professora, Que todo mundo me doido. olhou. Eu me lembro que até que falou assim, ei, padreca. E aí eu disse, pô, saiu, né? Aí dali até eu ir pro seminário eu não consegui mais nem falar outra coisa, porque eu, dali para frente, ó, esse aí vai ser padre, esse aí vai ser padre. Então eu fiquei com aquela missão, com 12 anos já fui pro seminário. Então, ali eu acho que eu achei que a minha missão era cuidar de pessoas, de almas, de, né, nesse lado humano. E a partir do momento que eu estudo no seminário, eu gostei de estudar e vi que no estudo eu poderia, de repente, fazer outra coisa, porque eu conheci uma menina que eu quis dar um beijo e era proibido, daí, não pode, não pode. Eu fui passar férias em casa, daí beijei outra menina. Eu disse, não, eu não quero Não quer ser saber padre, não. de ser padre, porque eu estou bem encantado em namorar, né? Você é um padre Aí voltei rebelde. para o seminário de julho, era meu aniversário de 15 anos.
em julho, me lembro até hoje. Por coincidência, algumas pessoas até famosas, que ficaram famosas, estavam no meu aniversário de 15 anos, que morava perto da minha casa. Uma delas, a Mari Alexandre, que casou com o Fábio Júnior, o nome dela é Marilei, e ela foi a primeira vez que ela saiu de casa, foi para ir no meu aniversário com a irmã dela, que já faleceu num acidente de carro, a Marilúcia, é uma das pessoas que estavam nessa minha festinha de 20 pessoas na sala da minha casa. E ali eu também fiquei com outra amiga da minha irmã. Eu tinha uma irmã um ano mais nova que eu, então ela trazia as irmãs para casa. Aí na época tinha, como é que se diz? Namoro atrás da porta, não sei, dizia uva, pêssego, não sei o quê. Salada mista, né? Aí falava e eu só dizia uva, né? Daí era. Porque eu sabia que só tinha menina, ela trazia as amigas e sobrava eu para dar o beijinho, né? Aí acabei também ficando naquela noite e no outro dia namorando um pouquinho com ela. Daí eu voltei pro seminário bem, recebendo cartinha de morango, cheirinho de morango, Aí lascou. fotinha de coisinha. E aí quando eu chego no seminário, eu já cheguei meio assanhado para conhecer alguma menina ali de Agudos, que era interior de São Paulo, um seminário grande. Aí na segunda de tarde podia ir ao centro da cidade. Fui para o centro da cidade, estava tendo o lançamento da, da cerveja Malte 90. Olha, isso eu nunca falei, uma novidade. Que a Brahma era ali em Agudos, né? Aí, entre Agudos e Bauru. E aí era o lançamento da Malte 90. Ia ter uma banda que tocava uma famosa, Galoura Gelada, vem me conquistar. Tan, tan, tan. Ia tocar ali, e era a propaganda, as faixas na cidade. Daí eu inventei de escapar do seminário para ir lá ver, que ia ter cerveja de graça, e coisa. Eu tinha 15 anos de idade. E aí fui conhecer uma bem sardentinha, cheia de sardinha, assim, meia cabelinho marronzinho claro para ruiva, assim, mas cheia de sardinha no rosto. Aí eu olhei para ela, me olhou, já me damos um beijo, eu digo, eu já fui dar uma volta na praça. Depois ela foi lá atrás do cemitério, marcamos um encontro, fomos namorar atrás do cemitério. Eu disse, não quero mais saber. Fui lá pro Frei e fui me confessar. Eu disse, olha, decidi, não quero ser padre, eu acho que não é para mim, eu vou desistir final do ano. Daí eu fui confessar o que eu tinha feito. Ele não perdeu a oportunidade, me mandou embora. Final do ano Aí, dia nada. 28 de setembro de 1985, ele, tens até amanhã para ir embora, tu não tem mais vocação de ser padre, não. Aí liguei para casa, falei pro meu pai ficou enlouquecido, mas como se fosse mandado embora? O que tu aprontou? Eu disse, olha, eu andei ficando com uma menina, fui falar para ele me mandou embora. Antes que tu me estrague aqui as freiras, vai-te embora. Aí eu vim para casa, já vim com sede de querer arranjar uma namoradinha e coisa, daí a vida, já arranjei um emprego, daí fui trabalhar numa empresa como balanceiro, e aí a minha vida começa a fazer mais sentido em relação ao estudo voltado para uma profissão. Já um adolescente em formação, 15 anos, eu já era alto, já tinha já, né, características de um homem, já não era mais uma criança, né? Então, comecei a trabalhar, todo dia estudava de noite, eu ia do meu trabalho até o estudo uns 5, 7 quilômetros de bicicleta, voltava, ia para um colégio público, voltava mais 5, 7 quilômetros para ir para aula, e tirava notas boas, muito boas, por sinal. Daí ali eu vi, aí já veio a eleição de 86, onde meu pai foi um dos coordenadores da campanha de São João Matos, e aí um presente que ele deu para meu pai foi me convidar para estudar, porque eles sabiam, o filho do Rogério no estudo só tira 10, só tira 10. Então disseram, olha, investe o teu filho, bota ele num cursinho que ele tem condição de fazer um vestibular e passar. Na época não tinha medicina na ACAF, no vestibular particular, só tinha na federal, né? Aí eu fiz medicina veterinária na ACAF, entrei, comecei o curso de veterinária, fiz 4 anos e também decidi dar apoio para uma menina que eu namorava na época para ela estudar para o vestibular de medicina, e ela fez a minha inscrição para o vestibular. E quando eu já estava no 4º ano de veterinária, eu fui junto para fazer a prova e no fim eu passei no vestibular de medicina na Federal de Rio Grande. E aí foi mais uma mudança na minha vida, que foi desistir da veterinária no final do 4º ano e começar uma nova universidade na cidade de Rio Grande. A namorada passou. A namorada da época não passou, depois ela fez outra faculdade, fez fonoaudiologia. Eu fui o único, foi um ônibus de Lages, eu estava daí em Lages, foi um ônibus de Lages, 42 alunos do curso Pouso de Lages, e eu não era do curso. E aí, do ônibus, só eu passei no vestibular.
E aí, na volta, quando saiu o resultado, botaram uma camisa do Poslars em mim no calçadão e eu virei matéria ali do jornalzinho local, aluno do Poslars, passa na Universidade Federal do Rio Grande. Eu aceitei tudo, né? Não tem problema, me deram um kit do cursinho. E logo E, pertinho, né? e aí fui lá, 1.000 quilômetros longe. Daí não tem namoro, não tem nada que aguente. É porque o destino era para eu esperar a Cleidiane chegar na É, minha vida. esperar. Né? Essa moça cumpriu com o propósito dela, né? É. E aí Cravar uma depois. unha, disse, não, tem que ir ali para E, e ela, tirar. e ela era brabinha também, ela não aguentava uma distância dessa, assim, ela desconfiava que eu estava aprontando, coisa assim, e aí não teve mais, na época era orelhão, né? No fim eu tinha que ficar 1 hora no orelhão dando explicação. Digo, não, não vai dar E não certo isso dava nem aí. tempo, a ficha caía. Depois a gente aprendeu que E dá-lhe ficha. amarrava Não uma linha, segurava, né? ou segurava, amarrava uma Segurava linha no e coisa com o ficava. dedo em cima do orelhão, assim, um pouquinho, tu aguentava ficar falando. Era umas técnicas que a gente aprendia. Até o outro chegar atrás, ei, vamos que eu também quero usar o orelhão. Quando tu via que tinha 5 na fila, Mais alguma pergunta, Gustavo? Malu, olá, nosso eterno prefeito, obrigado, obrigado. professora Professora Nunes. Malu, uma líder fantástica, uma pessoa que eu tenho na vida como uma amiga, não só ela, como seu esposo e toda a sua família. Uma excelente profissional da área da educação, ajudou a transformar a educação com qualidade no ensino, muito dedicada, professora do meu bairro, lá do Tabuleiro. Malu fez história ali no Colégio Alcuíno e na educação de Camboriú como educadora. Hoje tem filha também, a sua filha chegou a ser coordenadora no Centro de Educação Infantil nosso. Toda a sua família é uma família 100% do bem, moradores lá do nosso Monte Alegre. Aí, ó. Mais, Gustavo. Fábio Borba. Por que alguém que nunca ouviu falar do Dr. Elcio deveria conhecer sua história? Porque eu acho que hoje, né, sem nenhuma hipocrisia, porque eu sou pré-candidato a deputado estadual. E numa época de eleição, o que eu mais escutei na minha vida, como adolescente, criança, jovem, solteiro, casado, pai de família, membro do serviço público como servidor efetivo, foi que nós não temos opções de candidato. Então, eu acho que não conhecer a história minha é deixar de ter oportunidade de ter um voto consciente. Eu acho que a pessoa, quando vai escolher, né, não é o momento ainda de escolha, o momento vai ser lá na campanha eleitoral, eu ainda não posso pedir voto, mas as pessoas precisam, no seu precioso tempo, conhecer os candidatos. Por isso que eu acho que as pessoas têm que entender, quando ela decide em votar em alguém, ela é muito responsável pelo futuro da sua comunidade. Isso é muito importante, a política transforma. E eu sei disso na prática. Eu aprendi a cuidar das pessoas como médico. Eu aprendi a transformar a vida de pessoas como gestor. Existem muitas boas práticas na política pública. Fantástico o que um gestor pode fazer quando ele tem boas intenções. E quando ele ouve e tem assertividade nas suas prioridades. Que é temporal. Daqui 10, 20 anos são outras prioridades. Eu não posso o que eu fiz agora querer achar que é a mesma coisa como quem fez 10 anos antes do que eu estive. Mas durante o tempo que eu tive oportunidade, nós somos muito mais assertivos do que errados nas decisões que tomamos. Juntos, pessoas técnicas, eu politicamente eleito e gestor por um ato administrativo que a democracia te dá, que eu fui o mais votado numa eleição e assumi como representante do povo. Então, ser representante e ter princípios, não só na vida, mas como objetivos na política, não pelo poder, mas sim pelo servir, é fundamental na escolha de quem for escolher para presidente da República, para governador, para deputado federal, para deputado estadual. Né? Tem pessoas que merecem ser conhecidas para você ter a oportunidade de um voto consciente. Então é isso que eu vejo de mais importante na política atual. Nós estamos numa era digital que a informação se busca com mais facilidade. Não é mais só aquela fofoca
de rua, de alguém que avalizou um nome de alguém, não. Hoje você tem como buscar informações e você tem como escolher no momento adequado, no momento que você ter um voto consciente, nós vamos ajudar a transformar a nação. Pode ter certeza. O voto consciente precisa ganhar força. E o que eu falo sempre aqui na nossos ouvintes, não deixe de votar. Porque, não vou votar. Se tu não vota, não pode cobrar. É igual o cara que vende o seu voto. Ele já vendeu, ele não pode lá cobrar, eu quero melhoria na minha rua. Não, não, peraí, já te paguei. Então é o voto, como se eu falo, consciente. Peraí, eu vou votar porque eu quero melhoria. Eu acredito. Então essa é a grande importância para você que está nos acompanhando e assistindo, vote. Porque para mim poder cobrar, eu tenho que votar. Se eu não votar, quer dizer, eu não escolhi ninguém para me representar. O rótulo de mal político é estatisticamente comprovado. A última pesquisa que fizeram em quem você não confia, o político ficou em primeiro lugar. Então, a profissão de político hoje é muito difícil para quem assume ser candidato. Hoje, pré-candidato ou candidato, mas nós que queremos ser políticos, temos que ter não somente uma profissão, mas que entender que a política é para fazer algo que melhore a vida das pessoas. Se você é da saúde, se você é da mobilidade urbana, se você é da segurança pública, mas o que você lutar tem que buscar a melhoria. Porque de forma gradativa sempre vamos entregar um mundo melhor para quem nasce. Esse é o objetivo principal de um município, de um gestor público no município, de um presidente de uma associação de moradores, é sempre entregar melhor do que pegou, porque daí sempre vai existir uma crescente na qualidade de vida das pessoas que cercam aquele local que você vive. Então é de fundamental importância que uma mulher que tem capacidade, que tenha sensibilidade, entre na política, que uma liderança constituída de um bairro que gosta de ajudar as pessoas, que simboliza melhorias, entre na política. A política nunca teve tanta necessidade de pessoas boas participarem dos processos eleitorais do que nesse momento. Por isso, 2028, uma eleição para vereador. Você que é líder, que está nos ouvindo, que está conhecendo, participe, se filie a um partido e ofereça o seu nome. As pessoas que gostam de você, que conhecem o seu trabalho, precisam ter a oportunidade desse voto consciente. Somente se as pessoas boas cada vez mais participarem é que a grande ação vai acontecer de transformação, não só da nossa comunidade, mas de toda uma cidade, de todo um estado e de todo um país. Nós só teremos melhorias quando nós termos uma maior quantidade de bons candidatos. Doutor Elcio, muita gente ainda acredita que uma campanha política só se vence com muito dinheiro. Compra de apoio, estruturas milionárias. O senhor construiu sua história de outra forma, realizando mais de 20 mil cirurgias pelo SUS, servindo a população e sem enriquecer na vida política. Como é enfrentar uma campanha com poucos recursos, confiando muito mais na sua trajetória do que no próprio poder econômico? Que mensagem o senhor deixa para quem acredita a que a boa política deve ser feita com trabalho, honestidade, confiança das pessoas e não com dinheiro? O dinheiro ele é fundamental para você manter seu mantenedor de uma família ou para fazer a gestão da sua família, das suas prioridades. Alimentação, vestuário, aluguel, muitas vezes a maioria das pessoas paga aluguel. Então, se faz necessário. Por isso que a gente hoje, no mundo de hoje, tem que ter um emprego, tem que ter um salário, porque você precisa. Quando a gente leva para o lado da política, o dinheiro ele tem que ser para servir a coletividade, o dinheiro público dessa empresa, ela precisa ser bem gerida para gerar resultados e ser economicamente viável, não uma fonte de endividamento a longo prazo para que depois as próximas gestões fiquem comprometidas e não consigam mais ofertar serviços e entregas à população devido ao número crescente de endividamento. Nós precisamos ter na política o voto consciente. Quando eu falo em voto consciente é porque eu sou fruto da política que foi eleito, eu fui eleito sem investimento.
E por que que eu me mantenho como pré-candidato ou candidato? Porque eu acredito no voto gratuito. Eu fui eleito prefeito em 2016 buscando uma alternativa de mudança no município que já vinha há 12 anos com o mesmo núcleo, grupo político mandando. E com 3 ou 4 candidaturas a prefeito, eu fui a de menor investimento. Foi investido, se eu não me engano, R$ 45.000, entre tudo, santinho, perfureide, material de rua, publicidade, enquanto foi mais de 1 milhão ou 2 milhões, tanto é que a minha propaganda era o tostão contra o milhão. Eu fui pé no chão, caixinha de som, microfone na mão e falando com a população. Deixe um médico ser o seu gestor. Eu sempre estive à sua disposição, operando. Eu estava 6 meses sem receber do SUS. Na primeira semana da minha campanha, foi cortada a água e a luz da minha casa. E eu era um candidato a prefeito. Isso pouca gente sabe. Algumas vezes eu até já falei sobre isso. Quando eu falei para o meu pai, para ele me ajudar a pagar a conta da luz da minha casa, porque eu estava sem luz em casa, o meu pai começou a chorar e disse que era a maior loucura do mundo eu me manter candidato a prefeito, porque eu ia ser perseguido, porque eu estava enfrentando um grupo que era dominante na cidade e eu não tinha condição nenhuma de ganhar uma eleição sem dinheiro. Eu disse, pai, eu quero transformar a cidade que eu vivo, eu preciso me oferecer como candidato. O pai foi lá em Camboriú, pagou a conta de luz para mim, um outro amigo meu pagou a conta de água, eles foram lá, religaram a água e a luz. Eu andava a pé pedindo voto porque eu não tinha gasolina no meu carro. Eu fiz uma campanha para prefeito com necessidade. Eu fui reeleito com 20 mil votos, a maior votação da história. Claro que tinha o Covid, com investimento um pouco superior a R$ 100.000. Novamente passando pela mesma experiência. Como que 20 mil pessoas me deram o voto se eu não dei uma garrafa de Coca-Cola? Eu não fiz um churrasco na cidade, eu não fiz uma tarde com chopp ou com gasolina que alguém deu, eu não dei um ticket de gasolina para ninguém. E ganhei 20 mil votos. Eu sou fruto de uma perspectiva de mudança na política. E por isso que eu me mantenho vivo, ajudando, fazendo cirurgias pelo SUS e acreditando na política. Porque eu já sou um resultado de uma política que mudou a minha vida, a minha história e ajudou a transformar a vida de muita gente na cidade de Camboriú. Então tá aí, ó. Tem mais alguma pergunta, Gustavo? Doutor, sei que o senhor está na correria. A gente ainda não pode falar sobre propostas, nada ainda, porque eu acho que só a partir do dia 16 para frente, se eu não me engano. O senhor tem as suas propostas de melhorias para o nosso estado, para o nosso ANFRE. E já vou deixar um convite para o senhor. A hora que tiver aberto, o senhor pode retornar. Vamos estar mostrando também as propostas que o senhor tem. Camboriú, Itajaí, Penha, Sarra, a nossa ANFRE aí, como candidato a deputado estadual. Obrigado. Eu agradeço de coração, fiquei até um pouco emocionado, a gente se lembra assim como a gente entrou e como a gente saiu da prefeitura. Foram 8 anos que eu não troquei sequer meu carro. Meu carro que eu ando agora foi um financiamento que eu fiz com crédito consignado, porque eu sou servidor efetivo. Entrei depois da prefeitura e várias propostas aconteceram no decorrer da minha vida. E muitas vezes dizer não é algo tão difícil. Num momento que você também gostaria de ter melhor qualidade de vida. A minha lista de patrimônio que vai para agora aparecer quando eu estiver candidato à disposição, que cada eleitor vai poder ver, é a mesma lista de patrimônio que eu já tinha lá na minha eleição de 2014, 2016. 2014 como pré-candidato a deputado e 2016, quer dizer, eu não houve ganho de patrimônio, eu não tenho terreno no interior e não foi por isso que eu deixei de asfaltar o interior, eu não fiz negócio com ninguém, eu não tenho sociedade com ninguém na cidade de Camboriú, então sempre as prioridades foram para servir ao máximo melhor da população, que aquelas necessidades que são visíveis e que o político enxerga e às vezes quer fazer de conta que não está enxergando. Um bairro com esgoto a céu aberto, não é porque moram pobres ali ou pessoas de extrema vulnerabilidade que você não vai ter que ir lá e fazer aquela tubulação e melhorar e calçar e botar iluminação pública. Você é obrigado a fazer isso. Mesmo se a maioria que vota ali não tem nem título na cidade, você tem que fazer, porque você está na gestão. Você é o responsável, você é o prefeito. Então, essa característica de honestidade, não por opção, de honestidade como natureza do ser humano.
Você tem que ser assim para entrar na vida pública. E eu estou feliz por hoje poder novamente estar à disposição da população e ter essas características na minha biografia. Tá bom? Eu Um acho... abraço, obrigado, Juliano. Obrigado de coração, obrigado por quem acompanhou. Né? É uma satisfação. Eu me atrasei um pouco, porque eu me perdi para chegar aqui, né? Como a gente mora tanto tempo na região e não conhece tudo, né? Eu acho muito lindo, doutor, quando o político ele sente a dor do próximo. Coisas que o senhor faz. Porque Obrigado, o político ele tem que sentir a dor do próximo. obrigado. Eu não quero para mim, eu também não E quero se para ele. preocupar com o próximo, né? Isso é uma realidade. Então é poucos que tem, mas tem. Porque todo mundo fala política é tudo igual, não. Tem político diferente. Em várias áreas. É verdade. Assim como tem médicos bons, temos médicos, infelizmente, que usam da sua profissão, má, como tem polícia, temos bombeiro. Sempre dentro daquela caixa de laranja, como dizia meu avô, sempre tem uma laranja, e se nós não tirar, ela vai estragar as outras laranjas. Então, essa é a importância de nós botar pessoas realmente boas, pessoas que realmente se preocupam com o próximo, que andam no meio do povo. Então, quero agradecer o senhor por essa tarde aí, falando um pouco aí com nossos ouvintes. Obrigado, obrigado de coração. Tá? Vamos em frente. Agradecer as pessoas que mandaram mensagem de carinho, né? Porque é o que eu falo, sem vocês, nada nós somos. Então, nós dependemos também de vocês. É que nossa web rádio Amigo do Povo, ela vai chegando cada vez mais longe em vários sistemas. Porque a gente aqui atende o empresário, a gente atende o político, as associações de moradores, é aberto para todo mundo. Nem eu falo, aqui eu não tenho nem partido e nem religião. Todos são bem-vindos. Quero agradecer também, antes de nós encerrar, a 99 Óticas, Ceanet Telecom, Agropecuária Silveira, Farol Performance, JT Transportex, Recicla Vale, a da minha amiga Marli, faz um excelente trabalho lá em Itajaí, ali na Canhanduba, ali, com o seu reciclado ali que ela recolhe. Tigrão Imóveis, Wagner Representações, Ambientar, Detetizadora, Gelato Conveniência, Ecoprag, Saúde Ambiental e Sinergia. Você que queira, tá passando aqui na telinha, entre em contato conosco aí no 479-8911-5337. Nós temos o maior prazer de estar colocando você aí, divulgando a sua marca. Quero agradecer ao Dr. Elcio, agradecer ao Fábio pela presença de vocês, a Web Rádio Amigo do Povo, sempre de portas abertas para receber. Precisar, já não precisa ir, estamos de porta aberta. E agradecer o carinho de cada um de vocês que nos acompanhou pela Web Rádio Amigo do Povo e pelos nossos canais de comunicação. Meu muito obrigado a cada um de vocês e até sexta-feira, às 19h30, meu grande amigo Fábio, jornalista. Vai contar um pouco aí da sua história, trajetória dele aí, falando um pouco a respeito da sua vida. Meu muito obrigado e um beijo no coração de cada um de vocês.